Então, vamos lá. Eu mandei um vídeo há um tempo atrás, que a Grace me mandou, eu mandei para vocês, depois eu refiz a informação sobre esse vídeo. Esse vídeo é de 5 minutos, e eu mandei para vocês que os 10 minutos iniciais de hoje eu iria fazer em cima desse vídeo, em cima de uma reflexão. A reflexão é uma pergunta que cada um tem que fazer para si mesmo, né? Por que eu estou fazendo um curso de doutrina mais aprofundado? Estou insistindo em fazer um curso de doutrina, que eu fiz o primeiro ano, estou insistindo em fazer o segundo, né? E por que nesse curso tem desenvolvimento humano e por que eu quero fazer isso? Essa é uma reflexão interna. A gente não precisa nem colocar aqui, tá? Eu mandei isso como uma reflexão interna para vocês. Por quê? Porque dependendo da resposta, as direções que você tem que tomar são diferentes. Então é muito importante a gente entender, né? Quando a gente, por exemplo, uma coisa, quando a gente vai frequentar uma religião, a gente se pergunta por que eu escolhi esta religião ou aquela religião, por que eu vim para essa religião, e se eu estou aqui, e se eu vim por alguma razão que às vezes eu nem entendo muito bem, ou eu apareci aqui, ou de um jeito ou de outro eu vim para essa religião, mas depois de estando lá e conhecendo alguma coisa, nem que seja básica, a questão maior é por que eu vou ficar aqui estudando? Qual a razão? Isso é uma coisa importante. Mesmo para quem está iniciando, e principalmente para quem está iniciando. Porque eu entendo que as pessoas que já têm tempo de religião, doutrina, deveriam já ter feito essa reflexão. E essa reflexão é para saber se o caminho está ok, não está, e o que eu penso em que, quando eu estou nessa religião estudando algumas coisas, para quê? Por quê? Né? Então, isso é importante para nós. E por que eu coloquei essa reflexão aí? Porque esse vídeo, e eu coloquei uma mensagem para a gente falar nesses minutos iniciais, tem tudo a ver com isso, tá? Então, para quem não viu lá no WhatsApp ou no e-mail, é mais ou menos isso. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer a prece, nós vamos dar uma olhada nesse vídeo e depois nós vamos fazer uma pequena reflexão em cima de uma mensagem de Emmanuel que tem tudo a ver com esse vídeo, com essa pergunta que eu fiz. Tudo bem? Está entendido aí? Tranquilo. Sim. Tá ótimo. Beleza. A pergunta é, quem gostaria de fazer a prece para a gente começar? Tudo bem. Como eu vou fazer o início, então eu posso, como uma regra para todo mundo, né? Eu faço a prece, então, para a gente começar, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, agradecemos a Deus pelo dia de hoje, por essa semana que está iniciando, pela nossa saúde, pelas coisas boas que temos em nossa vida, como o nosso corpo, como o nosso trabalho, como nossa casa, como nossa família, com a ajuda espiritual, com a doutrina espírita, que pode nos ajudar muito na nossa caminhada, que pode nos ajudar a despertamento, pode nos ajudar a conscientização, pode nos ajudar a entender as pessoas melhor, a entender a vida, a recebermos a ajuda espiritual que tanto precisamos para o nosso crescimento. Ampara Jesus, a nossa vida, a vida de todos nesse planeta, nesses momentos difíceis que temos passado há algum tempo e continuamos a passar, com muitas conturbações, mas sabemos que tudo tem uma razão e que nós possamos ter paciência, ter paz interior. Que assim seja, graças a Deus. Eu não vou comentar nada sobre o vídeo, vou simplesmente colocar o vídeo, porque vendo o vídeo ele tem que chamar a atenção da gente para algumas coisas, tá? Então, isso é importante. Então, eu vou colocar o vídeo, vou compartilhar aqui. Neste vídeo, apresentaremos uma carta psicografada do espírito de Inácio Ferreira, que foi um médico psiquiatra que por muito tempo dirigiu o Sanatório Espírita de Uberaba. Ele sempre foi reconhecido pelo seu bom humor e no pós-vida mantém essa característica. Ele veio, através dessa carta psicografada, passar um importante aviso aos espíritas que vivem uma falsa ilusão de grandeza e arrogância. Um recado que vale muito a pena refletir. Irmãos e irmãs,
O que vale no espiritismo é o que você faça dos conhecimentos que for adquirindo nele. O resto, acredite, não conta muito. Quando desencarnei, ninguém queria saber qual era o meu nome, endereço, tampouco os títulos que eu possuía. Aliás, ninguém queria saber nada de mim, nem me perguntava coisa alguma. A minha consciência é que insistentemente me pedia contas. A bem dizer, a minha condição de espírita nada significava, e nem significa até hoje. Sem a intenção de ser redundante, o que vale é o valor, o seu valor pessoal, sem rótulos ou faixas de qualquer espécie. Deste outro lado, a única coisa capaz de lhe valer é o seu currículo de bondade, porque no fundo é isso que irá proporcionar a você alguma réstia de luz para que, mesmo caminhando na escuridão, consiga evitar o abismo. Não cometa a tolice de imaginar que, na vida além túmulo, o espírita possa ser tratado com deferência. Privilégio ou o famoso jeitinho brasileiro é algo que por aqui não existe. Chico Xavier dizia, e com razão, que os espíritas estavam desencarnando mal. Estavam e, em geral, ainda estão. Sinceramente, o único predicado que eu invejo numa pessoa, seja ela qual for, é a bondade. Depois que a gente larga a carcaça, para quem é realmente bom, aqui todas as portas se abrem e todos os caminhos se desimpedem. Em vez de ele pedir audiência com os anjos, são os anjos que pedem audiência com ele. Por isso, eis o conselho que lhe dou: teorize menos e procure servir mais. O mundo é um caldeirão ainda que vai continuar fervendo durante muito tempo. É possível que você vá desencarnar e tornar a reencarnar, nele encontrando amanhã quase tudo como está agora. De uma encarnação à outra, o espírito melhora muito pouco. A evolução, para quem não se conscientiza, acontece quase que a passo de lesma, dessas que deixam seu rastro gosmento no chão. Não creia ser diferente. Não estou querendo desanimar quem seja, mas se você se interessa pela verdade, eis-la aqui de maneira nua e crua. Nosso lar, a colônia espiritual que muita gente na Terra almeja habitar, tem muito mais católicos, protestantes, ubandistas e até mais ateus do que espíritas. Não se creia o suprassumo, porque você não é. Como é que eu posso dizer isso? Ser espírita é só acréscimo de responsabilidade espiritual, nada mais do que isso. O que nós já sabemos é mais que suficiente para que, pelos nossos erros, a nossa consciência nos penitencie por muitas e muitas encarnações. Conheço muita gente que não quer saber o que a gente sabe só para não ter que responder pelo que respondemos ou responderemos. Deixe, pois, de professar o espiritismo como quem joga em um clube de futebol ou um partido político. Enquanto é tempo, pare de fazer guerra santa contra os outros e contra os próprios companheiros que você considera equivocados. Guardião da doutrina? Você? Ora, aceite os meus pêsames. Cuide-se, porque a morte já vem chegando. E ela é uma locomotiva que, para atropelá-lo, não pedirá licença. Nós temos uma mensagem do Emmanuel, do livro Vinho de Luz, mas nós vamos ler depois que a gente fizer uma pequena reflexão sobre esse vídeo. Eu gostaria de saber quem gostaria de comentar alguma coisa que entendeu
se tocou, qualquer coisa. É uma reflexão bem profunda, né? Eu achei. Ó, eu vi a Dábila falando. É a Ana que está falando. Agora a Ana está cortando um pouquinho, mas vamos lá então, Ana. Ô, Dábila. Oi? Vamos fazer assim, enquanto a Ana vai se acertando ali ou escrevendo, você começou a falar, você quer fazer um comentário aí pra gente? Sim, então, eu achei o vídeo bem reflexivo, né? Ele é bem profundo. E assim, sobre a bondade, é a primeira coisa mesmo, a caridade, a bondade. E o que me deixou assim surpresa é ver que o nosso lar tem bastante católico e evangélico. Isso que eu achei bem interessante. Eu achei bem interessante isso. Porque eu não sei como que eles veem a visão de pós-morte, assim. Como eles veem como que estão lá. Será que faz diferença? Não, não faz. Só que eu achei bem interessante. A gente tem que entender, talvez, o que significa religião, né? Sim. Talvez a gente dá um valor à religião diferente do que realmente ela tem. Isso é muito comum. Uma pessoa tem uma religião, e vocês percebem isso em todas as religiões, até no espiritismo. Uhum. E a pessoa acha que isso é um passe. É um passe para você passar para algum lugar lá no plano espiritual. É uma honraria, uma condecoração, é um passe que você pode passar por algum lugar com aquilo. Isso não existe, Uhum. tá? Se você pensar, quando você morre, seu corpo não segue com você, certo? Certo. Porque ele é físico, não é? Exatamente. A religião também é físico. A religião não vai com você. O que vai é religiosidade, se tiver. Se não tiver, não vai nada. Só tem uma coisa que vai e ele falou. Tem uma coisa que vai e ele falou. Quem que lembra o que ele falou? Uma coisa que vai. Principalmente com o espírito. É o que você faz aqui de bondade. Ok, mas eu disse, ele disse que tem uma coisa que vai com o espírita, independente do que você faz ou não. Lembra que ele falou? A responsabilidade. Por quê que o espírita é mais cobrado? Ah, é verdade. Mas por que Quanto será? Por que será que ele é mais cobrado? O que vocês acham? Porque tem o entendimento, quanto mais sabe, mais será cobrado. Vou fazer uma analogia aqui. Eu fiz uma palestra que eu falei disso, acho que eu já falei algumas vezes com vocês, mas pensa o seguinte, que o nosso processo de evolução, fazendo uma metáfora, é como se todas as vezes que você aprendesse alguma coisa, realmente, não só a teoria, mas realmente que você aprendesse, a vida te ofertasse um óculos, uma lente. E com essa lente, você enxerga mais longe, mais profundo. Ora, se você enxerga mais longe e mais profundo, e a maioria das pessoas que estão com você talvez não, para que você enxerga mais profundo e está no meio de pessoas que não enxergam? Qual o objetivo? Para ajudar elas? Opa! Objetivo de passar Isso, para frente? isso, esse é o ponto. Nenhum outro mais. Por que a gente evolui? Por que a gente aprende? Por que a gente se torna um espírito superior? Por que Jesus é o Cristo? Qual o objetivo? Qual o objetivo? Qual o objetivo do Cristo, de Jesus, o nosso Cristo é o Jesus? Qual o objetivo dele ter se tornado Cristo? Ensinar a lei do amor. Olha, cada vez que você ganha uma lente da vida,
você assume uma responsabilidade. O fato de você aprender, mesmo que intelectualmente, sobre uma religião, você assume uma responsabilidade. E se você aprende coisas que a maioria das religiões não ensinam, e que te dá uma visão maior, como uma reencarnação, por exemplo, como um trabalho mediúnico, como uma comunicação com o mundo espiritual, com uma compreensão das leis divinas de uma forma diferente, porque você entende a reencarnação, são lentes poderosas que você ganhou. E por quê? Porque você precisa usar isso em prol do mundo, em prol de alguma maneira, em prol da família, em prol das pessoas, em prol do mundo. Você tem que fazer algo com isso. E cada lente te coloca no nível acima. E qual é a lente que Jesus tem que nós não temos? Ele tem quase todas, mas tem uma que define por que ele é o Cristo. Isso está nas bem-aventuranças. Perdão? Perdão eu falo isso, às vezes as pessoas não entendem, mas vou dizer, o perdão é muito coisa nossa, desse mundo. É o amor. O amor incondicional. Amor, mas tem uma coisa que está lá nas bem-aventuranças, que é uma palavra específica para a gente compreender. Quando a gente fala amor, a gente não entende muito bem isso. Mas se você pegar as bem-aventuranças, 9 ou 10, dependendo se a gente juntar as duas últimas, ele vai falando dos degraus que você vai subindo. E ele fala até onde ele chegou e depois o que aconteceu com ele quando ele chegou lá. Tudo está nas bem-aventuranças. E o espírito do nível do Cristo, ele chegou no nível da bem-aventurança que está acima dos puros de coração. Então, lá em cima, você tem bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O Cristo já passou disso. O que é passar disso? É aquela bem-aventurança que fala bem-aventurados pacificadores. A lente do Cristo é uma lente que faz com que ele tenha a capacidade de ser um pacificador. O que é um pacificador? É o que pacifica um planeta, planetas, mundos. Porque ele vem, aí entra o amor, ele vem com uma herança divina, que é o amor, o poder do amor. E ele chega no planeta com aquele poder do amor e ele vem para pacificar. Esse é o trabalho de um Cristo. Então, quando ele chega na pureza de coração, ele recebe, né? Ele recebe o quê? Ele recebe de Deus o poder do amor, que é quando chega lá que você tem isso, né? E aí, recebendo isso, ele se torna um pacificador. E aí ele sai a pacificar os mundos, o universo, o que for. Então, essa é a lente mais poderosa que existe. E a nossa? A nossa está escrito aí, está mostrado aí no vídeo. A gente aprende um pouco sobre a vida, sobre o espiritismo, a gente escuta muita coisa, alguma coisa a gente entende, outra não entende, mas independente disso, o pouco que a gente escuta e que a gente entende que é uma coisa boa, a gente costuma não pôr muito em prática, porque a gente tem na nossa mente as divisões ou os apartamentos. A gente divide a nossa mente em diversos cômodos, né? Então, você tem um cômodo no seu apartamento que é o cômodo da religião. Então, quando você está no cômodo da religião, você entra no centro, você está ali, vibrando, recebendo aquela energia, tudo bonzinho, né? Aquela história. Vou receber o passe, fiquei feliz, que palestra boa, agora eu estou em paz, estou tranquilo. Isso é o cômodo da religião. Só que, se você não pegar aquilo que tem no cômodo da religião e começar a transferir para um outro cômodo que chama religiosidade, que é a prática do que se aprende no cômodo da religião, você chega com a mão vazia. Porque o cômodo da religião só vai te servir no plano espiritual se o cômodo da religiosidade, que está logo, né, adjacente ali, receber tudo que você aprendeu no cômodo da religião para a religiosidade, para a prática. É por isso que você ganha uma lente no cômodo da religião, para enxergar, para perceber coisas
que aquela religião tem capacidade de lidar. Nós estamos falando do Espiritismo. O Espiritismo dá uma capacidade de ver coisas que as outras religiões não dão, com exceção de algumas religiões orientais. As religiões ocidentais não tem nenhuma que dá. E eu conheço razoavelmente algumas. Não tem. Então, o fato dessa religião, desse nosso cômodo da religião, estar recebendo algumas lentes poderosas, que nos dá a condição de ver profundamente determinadas coisas, que nos dá essas capacidades, se nós não migrarmos para o cômodo da religiosidade, é isso que ele está falando no vídeo. Você chega lá e ainda tem um perigo, a vaidade. Porque se você sabe coisas que você sabe que os outros não sabem, isso é muito arriscado, porque isso se torna vaidade, aí o buraco é maior ainda, não é? Quantas vezes vocês ficam nervosos? Nós ficamos com raiva, briga, fala alto e outras 1000 coisas. Como diz o outro, pisa na bola, né? E quando você vai para uma casa espírita, ouvir uma palestra, tomar um passe, participar de uma reunião em geral, ali você tem um comportamento mais afável, né? Mais sereno, ou pelo menos mais razoável. Por quê? Porque você ligou e abriu na tua mente o cômodo da religião. Não, agora estou na casa espírita. Aqui meu comportamento tem que ser, né, mais condizente, tem que ter mais paciência, tem exceções, mas em geral é assim. Já viram tantas vezes essa história que eles contam, que as pessoas vão para uma casa espírita, assistem uma palestra, tomam um passe, saem dali feliz da vida, na esquina já solta uma... Né? Pronto, já estragou tudo. Então, esse aprendizado que a gente faz aqui é o aprendizado do cômodo da religião. Não é o aprendizado da religiosidade. A religiosidade é interna. É de cada um. É de cada um. E é a religiosidade que faz com que você tenha o passe. Aí você tem um passe para o plano espiritual. É interessante que ele fala, né, que a gente fica ansioso lá no plano espiritual para ter uma audiência com algum espírito bom, para um espírito superior, para nos ajudar. Mas aquele que faz as suas atividades aqui como deve, pode ser o contrário. Aí eu lembro de uma passagem do desencarne do Chico, que eu não lembro se foi André Luiz ou foi o próprio, esse próprio médico que falou num livro dele, que o Chico desencarnou, e alguém perguntou, mas ele veio aqui para nosso lar? Ele falou assim, ele passou direto aqui, foi para um lugar que a gente nem imagina. Está fora da nossa condição aqui de abrigar um espírito, né? Aí você pensa, né? Viveu junto da gente. Mas como era a vida dele? A gente não é Chico, a gente não é Divaldo, a gente é o que é. Mas e aí? Nós estamos aprendendo. Por isso eu fiz a pergunta reflexiva. Nós estamos estudando doutrina espírita um pouco mais aprofundado, nós estamos estudando um pouco de desenvolvimento humano, tudo são ferramentas que colocam lentes na nossa mente. Mas é sério, não é brinquedo não. O que a gente faz com isso? Porque a responsabilidade aumenta. Você chega lá no plano espiritual, você abre o cômodo da religião na sua mente, claro que isso tudo é uma coisa figurada, e está cheio de informação. Fala, que bom, então vamos na religiosidade. Abre lá, mas você não fez nada com isso? Você não ajudou as pessoas? Você não se perseverou no aprendizado? Você não buscou entender as coisas? Você não ajudou as pessoas com o que você entendeu, com o que você compreendeu? Então, volta para estudar de novo. Você não entendeu nada. É a história do Divaldo, quando começou no Espiritismo, que disseram para ele, mas o que eu tenho que fazer? Tem que estudar. Tem que ler o livro dos Espíritos, Divaldo. Tem que ler, Divaldo. Tem que ler. Até que ele leu. E leu. Depois que demorou muito tempo. E agora? Tem que ler de novo, Divaldo. Outra vez, começa do começo de novo. E foi, leu. Passou um tempo. Acabou agora? Não, Divaldo. Agora você tem que estudar. Você só leu. Agora volta e começa de novo estudando. Não é fácil.
Não é fácil. E aí a reflexão, vocês não precisam colocar aqui, mas é para vocês fazerem a reflexão. Ah, mas tem muito problema, tem muita dificuldade, muitas coisas, né? Como diz o outro, né? E aí? E daí? E daí, né? Não é essa a questão. Né? A questão é que a gente está recebendo coisas para mudar a nossa vida e, se possível, e de cara, ajudar os outros também. Na medida que a gente se transforma, a gente impacta todos aqueles que estão ao nosso encontro, o próximo. E se a gente transforma mais, a gente vai sentir uma necessidade de ajudar os outros. É isso. E é isso que ele está falando, é isso que conta. É a bondade, né? É a bondade. Fora da caixa da religiosidade, a única coisa que tem na religião é responsabilidade. Você sabe, não passou? O preço é mais pesado, né? Então não tem passe para ninguém. Só a religiosidade consegue esse passe. Alguém quer comentar alguma coisa? Entendemos, não entendemos? É isso mesmo, não é? Já sabia isso? É isso que já entendia? Eu vi o vídeo ontem, né? E foi mais ou menos nessa base que eu entendi. O que adianta, no meu ponto de vista, é mais ou menos assim: o que adianta eu estar, não só na doutrina espírita, em outras religiões também, e não praticar? Sair de um lugar, fazer fofoca, ser rancorosa, não praticar o amor. Ou seja, independente da religião que a pessoa escolhe, foi o que eu entendi, tá? Independente da religião que a pessoa escolhe, a pessoa não pratica. Aí, quando morre, que é um passe livre, sendo que não praticou nada aqui na Terra. E esses dias, até, eu acho que foi na semana passada, na família, aconteceu. Me fizeram a seguinte pergunta de uma cena que aconteceu, acho que em São Paulo, e falaram assim: o que você acha? Né, que mataram uma pessoa. Eu falei assim: esse julgamento não é meu, não me pertence a julgar. É o destino da pessoa. Então, acho que a gente tem que praticar aquilo que está estudando para poder seguir. Foi o meu entendimento que eu tive. A gente, quando estuda o que a gente está fazendo aqui, é para a gente trazer para dentro da nossa alma, para dentro da nossa mente também, conceitos e aprendizados que mudem o quê? A nossa capacidade de escolha. Isso é importante entender. Sim. Tá? A escolha é uma das coisas mais importantes da nossa vida e vai ser durante muitas, centenas, milhares de encarnações. É a coisa mais importante. Porque todos os dias, em todas as encarnações, você tem que escolher entre aqui e ali, entre aqui e ali. E não tem jeito. Toda escolha errada, você pode ter certeza. Né? Consciente ou inconsciente, não importa. Você vai ter que arrumar isso. Não tem escapatória para ninguém. Então, quanto mais você sabe, mais responsabilidade. Mas você vai ter uma capacidade de fazer melhores escolhas. E quando a gente fala de escolha, eu entendo que todos vocês entendem o que eu estou falando. Eu estou falando de tudo. Né? Quando você pensa nas bases da civilização, você está falando da ciência, da política, das artes, da religião, da vida. Escolher na vida, como que eu falo com as pessoas, como que eu me comporto, como que eu escolho isso, como que eu escolho aquilo, como que eu escolho a religião, como eu escolho o que é que eu vou ler, o que é que eu vou ver, como que eu escolho os políticos e com base em quê. Isso é parte do nosso desenvolvimento espiritual, intelectual, da inteligência e de tudo. E esse é o ponto mais importante da vida para nós, escolher, saber escolher. É claro, chegamos no nível de um Cristo, não se preocupe com escolher, você não precisa mais escolher, tudo vem do jeito que tem que ser. Não é o nosso caso. Né? Então, vamos pensar nisso. A Ana, pô, não, Ana. Tá me ouvindo? Opa, agora sim. Entrei pelo computador agora. Acho que melhorou, né? Opa, Então, Ruela, esse vídeo, ele é maravilhoso. Gostei muito. Faz refletir sobre tudo que a gente precisa entender
e pôr em prática, como a Sabrina colocou. Eu, pessoalmente, depois que eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais, né? Não sei muita coisa, mas tem alguns anos aí que eu venho tentando estudar um pouquinho do espiritismo, ouvir muitas palestras, teve uma modificação muito grande na minha vida em relação a essa responsabilidade que você fala, né? Que quanto mais a gente sabe, mais a gente será cobrado. E realmente, você acaba modificando seus atos, modificando sua maneira de ser, julgando as outras pessoas. Hoje em dia, eu ouço alguns comentários, me faz mal, porque você tem esse conhecimento e você sabe que você é o tempo inteiro vigiado. O tempo inteiro a gente está sendo observado. Não estamos só, nunca. Então, isso faz a gente refletir e pensar no próximo de maneira diferente, de pensar que você tem que ajudar, independente de que seja religião, como você está falando, né? Você não tem que, eu vou doar porque a religião quer que eu faça isso para ajudar. Não, você quer fazer, o seu coração te manda ajudar o seu próximo, porque é o seu irmão. Simplesmente você tem essa necessidade, essa obrigação para com o outro. Porque o que a gente quer de melhor para a gente também tem que querer para o nosso irmão. Não adianta você estar bem e estar vendo o outro sofrendo. Então, esse ensinamento que o Espiritismo traz para você te chama para a responsabilidade, te coloca na condição de que você está aqui, não é por acaso, né? E que a gente tem uma missão. Todos nós temos uma missão nesse mundo e a gente tem que abraçar isso. E o vídeo mostra muito disso, né? Não é só do outro lado, como a Sabrina colocou. Nossa, tem muitos evangélicos, católicos e tudo mais. Por quê? Não é a religião que vai salvá-los. Então, assim, todos que estão lá porque fizeram por onde merecer. Fizeram, passaram aqui, fizeram, ajudaram da melhor maneira possível, com amor, com respeito ao seu próximo, ao seu semelhante. E aí o espírito vai estar tendo em troca aquilo que plantou aqui, né? O bem que fez aqui, ele vai ter em retribuição a isso. E melhoramento vai ser constantemente, mesmo estando do outro lado, estamos precisando sempre de melhorar. Ninguém está livre de nada, né? Nem encarnado, nem desencarnado. Então é isso, eu acho que a doutrina espírita traz para a gente muito esclarecimento, é maravilhoso você aprender e poder colocar em prática aquilo que você está aprendendo. É isso, Ana. O nível de desenvolvimento que nós temos que chegar é a gente tirar da nossa vida uma ideia muito comum das pessoas religiosas em qualquer religião, quase todas as religiões, que é a persona do religioso. Então, a persona do médico, quando ele está no hospital, ele tem um jeito de atuar como médico. Quando ele está em casa, ele é o pai. Quando ele está com os amigos, ele é o amigo. Então, a persona do homem religioso é que exatamente ele acha que ali ele tem uma maneira de ser. Fora dali, não tem que se preocupar muito. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco imenso que é comum para todos nós.
E uma parte do nosso entendimento da vida, uma parte da nossa evolução espiritual é quebrar essa persona do homem religioso e criar um processo de levar tudo que se aprende, isso não acontece de uma vez só, é aos poucos, para dentro da nossa alma, para a nossa religiosidade. Como é que isso acontece? Isso acontece com as reflexões que fazemos. Vocês já pensaram que a gente pode ficar 50, 40, 70 anos numa religião e sempre olhar tudo aquilo de uma forma mecânica? De uma forma mecânica. Ouvi uma palestra, tomei um passe, fiz uma palestra, estudei um livro, olhei, é bonito, legal, que bom, ó, que palestra boa, ó, que... E não adiantou nada. Imagina que triste você desencarnar e naquele momento a tua consciência te mostra, olha quanta coisa você aprendeu e não fez nada com isso. Porque você criou uma persona do homem religioso, criou uma casca, e você acha que aquilo ali está tudo bem. Você está cumprindo uma obrigação com Deus. Olha, estou fazendo a minha parte. Essa é a minha parte. Não tem parte. Não existe isso, a minha parte. Não. É um processo independente da sua personalidade e das personas. Porque isso tudo é casca. A própria personalidade é uma casca que dura um pouco mais, mas as personas são cascas de atuação. Então, o homem religioso, a persona do homem religioso, é um problema imenso para ser resolvido com urgência. Com urgência. Ok, alguém mais quer colocar alguma coisa? Estamos aí para ouvir. A gente aprende ouvindo. Well, Pois não? então, quando eu falei sobre a religião, e você acabou de falar sobre a casca, é porque, assim, eu vim de família católica e era mecânico para mim, porque eu mesmo nunca prestei atenção em nada, eu só ia na missa, na igreja, porque meus pais queriam, entendeu? Foi uma vida totalmente assim. E eu só procurei a religião espírita no momento que eu tive dor, há alguns anos atrás, e eu comecei a entender, comecei a fazer palestra, participar de palestra, comecei a estudar um pouco mais e fazer terapia e tudo mais, e me ajudou bastante e tem me ajudado muito na parte de evolução moral, coisa que quem eu era, tipo, há um mês atrás, já vai mudando totalmente. Cada dia que passa, vai mudando mais e mais, né? Então, essa parte de religião, por isso que eu perguntei, porque eu não, por mais que eu fui católica há anos, eu não entendo nada da religião católica. Por isso que eu achei interessante na hora do vídeo, que falou que tem várias outras religiões mais do que os próprios espíritas no nosso lar. Por isso que eu achei interessante. Olha, Dábila, eu vou falar para você de uma experiência que eu tive na minha vida, muito grande. Eu vim de família muito católica, praticantes, mas muito de ser ministro da igreja, tomar conta da igreja, limpar a igreja, cantar no coral, compor música, toda a família inteira, os netos, os filhos, o pai, a mãe, todo mundo muito envolvido. Uns faziam até casamento, então tudo isso na minha família sempre foi uma família grande, muito forte. E você percebe que as pessoas não têm, depois que você aprende coisas no Espiritismo, que eles não têm essa visão. Mas aí eu perguntei, não sei se você lembra que eu falei, que diferença faz se nós temos uma persona do homem religioso? O Espiritismo não serve para nada. E eles, com uma religião que não explica muita coisa, faziam coisas, muitos deles, principalmente meu pai, uma figura, para mim, é aquele espírito que eu deveria seguir. Meu pai, com uma condição de intelectual pequena, uma compreensão pequena, mas com um amor, com uma bondade de fazer o bem, assim, absurda, absurda.
Aí você chega lá no plano espiritual, com um monte de conhecimento, você se depara com um ser desse, e aí? Como diz o outro, você enfia a viola, né, na sacola e vai embora, porque como é que você faz? E isso é muito interessante, isso é muito bonito de entender. Muito bonito de entender. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, de pesquisar, eu faço muito isso. E isso bate muito doído em mim. Bate muito doído quando eu vejo essas coisas. Eu não fico preocupado, porque como o conhecimento que eu tenho da vida, não importa para onde eu vou quando eu desencarnar. Eu vou para onde tem que ir. Ah, você fez tudo, você estudou, não sei o quê, mas onde você foi parar quando você desencarnou? Tá bom, fui parar lá porque provavelmente tem coisa que eu não aprendi direito. Mas é isso, o homem religioso, a persona do homem religioso é o homem do ser humano, né? A persona do ser religioso, vamos falar assim, né? É um problema que nós precisamos vencer. E vou falar, o nível espiritual nosso é tão baixo, tão fraco ainda, que o espiritismo, com tudo que ele ensina, isso fica mais grave. É mais grave, porque a persona do homem religioso fica muito mais forte, muito mais forte. E tem umas coisas que acontecem no movimento espírita que uma hora a gente vai conversar para a gente entender, né, como que as coisas são montadas de uma forma que aquilo que talvez seja o mais importante da doutrina é pouco falado, infelizmente. Mas a gente vai discutir isso com mais calma, com mais tempo. Gente, introdução grande, mas eu acho que esse tema a gente tinha que conversar, porque essa reflexão é de vocês. Vocês têm que pensar nisso. E quando vocês pensarem, não fiquem assustados de responder sinceramente para você. Olha, eu realmente estou no espiritismo, gosto, estou vendo e tal, mas não estou percebendo que eu estou fazendo nada para me modificar, e não sei se ainda vou, não se preocupe com isso. Seja sincero com você mesmo, com seu íntimo, mas seja sincero, mas pense. Olha, aqui não dá. O caminho é de perseverança, o caminho é de luta, de muita luta. Tudo bem aí para a gente continuar? Então vamos seguir com o nosso material aqui. Ok. Eu não vou entrar, porque na verdade eu queria discutir isso com vocês, mas esse material está escrito aí para vocês. É uma mensagem do Vinho de Luz do Emmanuel, Cultiva a Paz. E esse material com 2 folhinhas só, tá vendo, Emmanuel? Eu até fiz em negrito, mas se você ler isso com calma, você vai ver como isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora aqui, como ele fecha isso que nós estamos falando. Mas eu não vou gastar mais tempo. Eu quero iniciar o nosso trabalho, o nosso material, porque a gente tem um tempo para cumprir, senão daqui a pouco a gente está correndo atrás aqui, não é legal. Eu sugiro que vocês leiam isso em casa, e se você conseguir linkar isso com o que nós falamos e com esse material que veio desse vídeo, eu gostaria que você, mandasse um WhatsApp, olha, eu consegui entender isso e isso. Seria interessante a gente começar a tentar gastar um pouquinho de tempo com esse tipo de comunicação no nosso WhatsApp aí. Seria legal. Ok. As leis morais. Amor ao próximo, tópico 3. Então, agora nós vamos entrar em lei de igualdade. Lei de igualdade, a palavra igualdade nos chama a atenção que as pessoas deveriam ser tratadas de forma igual. E a gente vai ver que as coisas não são bem assim. Vamos ver o que diz aqui. Esta lei define que todos foram e são criados simples e ignorantes. Ponto. É uma lei está dentro da lei de igualdade. Todos, sem exceção, sem privilégio, né? Tratados foram criados de forma simples e ignorante. Ponto. Sem exceção. Não tem privilégio para ninguém. E que através da jornada de cada uma dessas pessoas, singularmente,
criam aptidões e capacitações diferenciadas. Esta condição de evolução proporciona um universo multifacetado, com coloridos, capacidades infinitas. Em outras palavras, todos são diferentes. Ninguém e nada é igual. E isso é que faz da lei de igualdade uma lei perfeita. As desigualdades sociais são criações do homem e seu orgulho. Deus usa estas anomalias para educar o próprio homem, através do merecimento kármico. Olha que interessante. Lei de igualdade. Todos foram criados simples e ignorantes. Mas a nossa mente sempre vai ter dificuldade de entender. De novo, eu vou falar muito disso até o final, tá? O atemporal. Porque ela tem uma restrição. Porque a nossa mente trabalha um pouco com a razão. E a razão é muito restrita para entender o atemporal. Ela entende o temporal. Então, quando você lê, olha, se todos foram criados simples e ignorantes, então todo mundo foi colocado num processo de evolução, todos deveriam ser iguais. Isso é uma visão temporal, uma visão restrita, uma visão racional. Uma visão racional. Você não entende a lei atemporal com uma visão racional, precisa muito mais que isso. Isso, gente, é outra coisa importante para entender aqui. É um desenvolvimento que nós temos que fazer. Nós precisamos fazer. Quer ver? Vamos lá. Todos foram criados simples e ignorantes e eles vão numa jornada de evolução. Então, todos vão ser iguais. Pronto. Deus que criou, então, criou do mesmo jeito. Então, na medida que ele sai para evoluir, todos vão ter a justiça, vão ter tudo de Deus, né? Nada mais para um, nem nada menos para outro. Olha só, acompanha o raciocínio. Ninguém vai ser privilegiado, ninguém vai ganhar mais, ninguém vai ganhar menos. A partir de um ponto, todos vão chegar sempre no mesmo lugar iguais. Não tem nada de errado com essa visão temporal. E quando você vai para o atemporal? O atemporal muda muito. Muda muito. Por quê? Porque, primeiro, todos foram criados no mesmo tempo? Não. Esse já é o primeiro ponto. É atemporal. Lembra da passagem da vinha. Cada um entra no circuito em momentos diferentes. Em momentos, nós não estamos falando de anos, estamos falando de trilhões, bilhões, sei lá, de universos, não sei. E o que acontece? Acontece que os impactos nessas criaturas que são simples e ignorantes vão acontecer e as reações necessariamente não são iguais. Não são iguais, em momentos diferentes. Imagina, você pega um automóvel e coloca na linha de produção. Então, você tem o começo da jornada. Então, essa linha de produção, vamos imaginar, tem 10 etapas. Cada etapa o carro está de um jeito e na última etapa ele está perfeito. Então, coloquei lá 10 carros na linha de produção. Primeira etapa, todos iguais. Passa para a segunda etapa, todos iguais. Passa para a terceira etapa. Opa, agora eu tenho que colocar um na primeira etapa. Aqui ele está indo. Tem o da primeira etapa. Pronto, já são diferentes. Caminhou, põe mais um na primeira. E assim vai. Se você olhar atemporalmente, você vai ver que nessa linha de produção tem uma quantidade enorme de carros sendo construídos, cada um numa fase diferente. São diferentes. E quando chegarem todos lá na perfeição? Todos iguais. Olha só. Percebe? Como o atemporal não é fácil de compreender, porque a gente tem que pegar uma imagem, uma simbologia, restringir o atemporal num tempo para a gente ter uma ideia do que seria. Mas eu acho que quando a gente estuda baseado num Deus perfeito, incriado, e numa teoria, né, numa lei de reencarnação, a nossa mente começa a abrir espaço para a compreensão do atemporal. Do atemporal. Então, nesse caso, nós vamos ver que a singularidade e as aptidões e capacitações diferenciadas, porque cada um vai se envolver em momentos diferentes,
cria um processo de evolução no universo. E ele passa a ser multifacetado. Então, na prática, a fábrica de automóvel, quando você olha para ela e tira uma foto, você vai ver eles em várias fases diferentes. Mas quando você tira uma foto lá da frente, todos que estão lá são perfeitos, iguais, iguaizinhos. Quando você tira uma foto lá do início, todos estão iguais, está começando agora. Todo mundo começa do mesmo jeito. Quando você olha para o meio, opa, mas agora já tem várias fases, misturou, está tudo diferente. É isso. O início é igual, o fim é igual, mas lá no meio não, porque no meio cada um entra no processo em posições diferentes e vão sendo afetados. Eu dei um exemplo de uma coisa física, sem sentimento, sem emoção, sem nada, né? Para a gente entender um pouco. Agora, coloca esse processo de um ser humano ali no meio para ver quantas criações, quantas singularidades vão existir nesse universo de trilhões, bilhões, eu não sei quantos. Os coloridos, as capacidades são infinitas. No final das contas, todos são diferentes. Não existe nada igual. Nem um grão de areia é igual a outro grão de areia. Agora, as desigualdades sociais é outra história, não estamos falando disso. Porque elas é o homem que cria. Isso é outra história. Mas, mesmo o homem criando, Deus usa essa anomalia para a educação do homem, através do carro. Alguma dúvida aí, alguma pergunta para a gente seguir? Lei de igualdade. O princípio da igualdade, quer dizer, o princípio da igualdade, e aí a palavra dá uma rasteira na gente, porque fala igualdade, não, tudo igual. Pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Oh, como assim? Vocês sabiam que isso faz parte da lei dos homens? Olha que interessante, olha que nível. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. O que significa isso? Vamos pensar nos carros de novo? Vamos usar nossa mente de uma forma racional simples para a gente entender. Ora, nós temos que tratar aquela linha de produção que começou igual. Todos são iguais, estão no começo, todo mundo começa com a mesma peça, sei lá, um chassi, sei lá. E todos que estão no final são todos carros acabados, perfeitos. Tem que ser tratado de forma igual. Mas quando você olha para o conjunto, para a temporalidade, eles estão todos desiguais ali no processo que está acontecendo. Cada um está entrando numa fase diferente. Então, você não pode olhar para um carro acabado e falar, não, ele tem que ter a mesma situação de um carro que está na terceira fase, na quarta fase ou no início. Não, são coisas diferentes. Então, um espírito mais evoluído é tratado igualmente a um espírito inferior? Não. Um espírito que tem mais conhecimento é tratado igual àquele que tem menos conhecimento? Não, acabamos de falar disso. Tem mais responsabilidade, não é isso? Então, é preciso ter um tratamento isonômico. Ou seja, quem é igual, e não vamos ter nunca ninguém igual, isso que é interessante, trata-se igualmente. E os desiguais, né? Desigualmente. Na exata medida das suas desigualdades. Agora, vamos tirar o carro e vamos colocar o ser humano temporalmente. As pessoas de um planeta, de uma cidade, de um país. Quando você olha a estrutura social, você vai ter de tudo, não é? Vamos esquecer o aspecto emocional, intelectual. Vamos pensar no aspecto econômico só, fica mais fácil para entender. Não dá para a cabeça não, né? Então, quando você olha para isso e fala, opa, então se eu pegar uma pirâmide de Maslow e colocar só o aspecto econômico, eu vou ter uma pirâmide onde vai ter os milionários, os muito ricos, os ricos, uma classe média baixa, um pobre, um muito pobre, um miserável. Sei lá, alguma coisa assim.
Aí você olha para isso e fala, não, a lei é igual para todos, todos têm que ser tratados de forma igual. Mas estou falando do aspecto econômico. Como é que um país, um governo de um país, né, um ente, nós falamos lá do Egito, como é que um ente, né, um ser, um sábio administra isso? Da maneira que está aqui. Ora, a classe miserável vai ser ajudada por aquilo que as classes de cima têm. Não é tirar impostos, e aí vai. Tem mil maneiras, né? Então eu tenho que ajudar a classe miserável, faz parte de um desenvolvimento espiritual do ser humano. E como é que eu vou tratar essa classe miserável? Considerando que todos estão na mesma situação. Isso não existe, tá? É simbólico. Vou tratá-los de forma desigual, né? Por quê? Vou tratar de forma igual, porque eles são os desiguais, mas eu estou ali olhando para uma classe que todos estão na mesma situação. Vou ajudá-los de forma igual. Todos eles vão ser ajudados de uma forma a sustentá-lo na vida. E assim sucessivamente. Mas quando eu olho para essa pirâmide, eu não posso tratar todo mundo igual. Quer ver um exemplo simples? Os impostos são cobrados diferente. Pessoas que têm mais, pagam mais. Tem pessoas que têm menos, pagam menos. Pessoas que não têm quase nada, não pagam. Essa é a teoria. Não estou falando que é assim que funciona, mas essa é a teoria. Isso eu estou trazendo esses exemplos da vida para a gente entender o que significa isso. O que significa isso. E o que tem a ver isso com a vida, se nós olharmos, então, que Deus, ele tem suas leis e as suas leis alcançam esses aspectos com as pessoas, porque tem a justiça, tem o karma. Então pensa, a justiça, as leis e o karma e outras coisas, mas vamos falar desses dois. Eles entram na nossa vida, entram na vida de todo mundo, em todos os momentos, fazendo exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Mas não tem ninguém igual, então elas sempre vão tratar de forma, né, diferente. Depende de quê? Uma lei divina que eu vou falar e que quando você traduz algumas leis divinas para a nossa vida, ela vira um transtorno. Se chama mérito. Mérito. Como é que você recebe a misericórdia? Como é que você recebe o karma? Como é que você recebe os óculos ou as lentes de maior aprendizado na sua vida? Mérito seu só, não tem nada além disso. Nem pode. Nem pode, nenhum mérito, nem um centavo de mérito para ninguém, só para você. Por quê? Porque é assim que se desenvolve um espírito, é assim que o espírito se torna um espírito evoluído. Alguma dúvida até aí? Por enquanto está tudo ok. Aí. Quem falou? Ana, O que você falou, Ana, por favor? por enquanto está tudo entendido. Por enquanto está tudo entendido? Isso. Ok. Mas o que acontece num lugar onde os espíritos são inferiores, são egoístas, são orgulhosos, é o nosso caso, né, nesse mundo que nós estamos aqui, e tentam aplicar uma lei, porque acham que essa lei é uma lei da natureza. Então você pega a lei da natureza, que é divina, e você fala, não, isso tem que ser aplicado aqui, que é o que eles chamam de meritocracia. Funciona. Normalmente não, né, Rô? Por que não? Eu não sei se é a visão que tem aqui das coisas, né? Mas a meritocracia acaba se tornando muito egoísta. E não sei se é o termo certo de se falar, mas se assemelha ao jeitinho que a gente fala aqui, o brasileiro, né? E a meritocracia, como você falou, é da própria pessoa. Ela fez, ela mereceu, ela tem. Mas normalmente aqui, nesse nosso plano, não é bem assim essa sequência que é seguida. Às vezes até se faz coisas ruins para os outros para poder ter uma vantagem em relação a determinada situação. Não sei se é bem por aí, mas
É por aí que eu comecei a caminhar nesse entendimento. Então, acabei de falar aqui, tratamento isonômico, não é? Então, na vida, na lei de meritocracia, Deus dá aquilo que você merece. Mas é Ele que sabe. E Ele sabe como é. E Ele sabe o que é justo. E Ele sabe o que é misericórdia. E Ele não vai te dar um níquel a mais, nem um níquel a menos. É assim. É assim. O ser humano, quando cria um Estado ou cria um governo, ele tem que usar isso que está aqui. Então, ele sabe que na escala... Eu falei do triângulo de Maslow, você vai ajudar as pessoas que estão na miséria, os pobres, com impostos, com situações de segurança, de saúde, com aquilo que você arrecada na riqueza total. Isso é assim que funciona. E assim funciona na lei divina, claro. Como é que os espíritos inferiores são ajudados? Por quem? Aqueles que já passaram, já estão lá em cima, vêm para ajudar. Não tem outro jeito. Ok, vamos para a meritocracia. O que acontece com a meritocracia divina? O que tem na meritocracia divina? Justiça. Não tem injustiça. Não tem egoísmo. Não tem orgulho. Não tem ganância. Não tem nada disso. É a lei perfeita. Ah, tá bom. Mas e a meritocracia que se fala aqui no mundo? É mais ou menos assim, olha. Eu sou rico. Meus filhos estudaram nas melhores escolas. Então, eles merecem os melhores empregos. Tudo bem. Não tem problema com isso. Mas o problema é quando eles falam, e o pobre? Não, o pobre que se vire, problema dele. Nós não temos que ter cota na escola. Não temos que aumentar os impostos para dar escola de graça para pobre. Não, não podemos. Porque essa meritocracia que nós criamos aqui é a meritocracia do interesse pessoal, do egoísmo. Não tem solidariedade, não tem fraternidade. Então, não serve. Então, a gente pega... E vocês vão ver que a maioria das pessoas que defendem a meritocracia, sempre que, e com mais profundidade, eles vão sempre buscar a natureza. Olha a natureza. Trabalha com o processo de meritocracia. Tá bom, mas é divino. Do homem não serve. O homem não tem capacidade de executar uma lei de justiça divina aqui na Terra, num plano de egoísmo e de orgulho. Então, a lei de igualdade, você precisa entender que num plano onde espíritos estão misturados e capacidades diferentes, condições diferentes, o que tem mais ajuda o que tem menos. Né? É por aí. Ok. Dentro desse tópico, nós vamos falar da igualdade natural, desigualdade de aptidões, desigualdades sociais, de riqueza, prova da riqueza e da miséria, igualdade de direitos do homem e da mulher e igualdade diante do túmulo. São vários tópicos. De novo, como a gente faz isso? A gente vai pegar, né, as questões mais importantes. Então, você vê, todos os itens estão aqui, lei de igualdade está aqui. Então, nós vamos pegar essas questões para a gente falar um pouquinho delas. A gente vai seguir mais um tempo com mais um tópico e depois a gente vai entrar no Evangelho para falar desse processo do amor ao próximo, tá? Então, por exemplo, vamos entrar aqui, igualdade natural, questão 803. Igualdade natural. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol é luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Olha que interessante. Perante Deus são iguais todos os homens, você fala assim, não, mas não são. Pensa em Jesus, pensa em mim, pensa em você, pensa em fulano, pensa em tudo diferente. Claro que são. Mas perante Deus, olha a resposta. Tendem para o mesmo fim. Pronto. Então Deus olha e fala, não, está todo mundo em construção. Os carros estão em movimento, estão em construção, mas todos vão chegar aqui, ó, à perfeição. Tudo igual.
Lembra que eu falei o igual no começo e o igual no fim? Simples, ignorante e perfeito no final. No meio da história, né? É que a coisa o bicho pega, é o que acontece. Então, realmente, são todos iguais, porque todos chegarão no mesmo local. E para Deus importa o tempo? Não. Isso não importa, é atemporal. Então, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. A lei é igual para todos. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Acho que isso é bem claro, né? Acho que não tem dúvida aqui não, né? Ok, vamos mais um pouquinho. Desigualdade das aptidões. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Então, você olha para o mundo, você fala, tem pessoas de vários tipos, com várias capacitações, com várias aptidões diferentes, são os talentos, né? Um talento para um, 2 para outro, 5 para outro, 10 para outro, essa é a conversa das aptidões que cada um tem. E aí, de novo, a resposta vai ser como? Atemporal. Olha só, não tem como responder falando de Deus, de qualquer coisa temporal. Deus criou iguais todos os espíritos. De novo, todos são iguais, foram criados. Mas cada um deles vive há mais ou menos tempo. Olha aí, gente. O carro na prancha de construção, em tempos diferentes. E, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Claro, a diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. No limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais, o que um não faz, outro fará, a ser que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Gente, tudo que eu falei do carro está aqui, né? Uma fã do carro. É isso. Foi criado lá, simples e ignorante. Tá na como é que fala? Tá na esteira. Tá na esteira, seguindo. Toma um pneu, toma isso, toma aquilo. Você olha para tudo diferente. Agora, tira isso daí e joga um homem ali. Né? Uma emoção a mais, uma raiva. Olha, está crescendo, está evoluindo. Estou aprendendo, estou estudando. Estou na fase de estudar. Sou espírito inferior lá no comecinho. Mas estou estudando. Daqui a pouco eu vou ganhar uma lente diferente. Opa, ganhar uma lente. Oh, que beleza. Ajuda o que está para trás, vai. Ah, não. Não adiantou. Ajuda o que está para trás, ok, ajudei. Opa, ganhar mais uma lente, vai. Vai seguindo. É isso, vai mais rápido que o outro. O outro não quer ajudar, fica lá. Você seguiu para frente. É isso. As aptidões. Vontade. Né? Vontade de fazer. Desejo de fazer. Empenho, perseverança. Vai mais rápido. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? É claro, né? Não precisa nem ler. Sim. Né? Ele não retrocede. O que ele aprendeu, aprendeu. Ele pode ir para um planeta inferior? Sim. Mas, né? Aquele que vai ajudar quem? Vai ajudar no planeta inferior? Os que estão lá, que são inferiores. Quantos espíritos vieram aqui para nos ajudar? Então, essa diversidade das aptidões não tem nada a ver com a natureza íntima da criatura, da criação. Não, simples e ignorante. Nunca esqueçam disso. Tudo igual. Mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados
possa auxiliar o progresso dos mais fracos. Gente, está tudo numa rede. Lembra que eu falamos da rede? Cada um costura um pedacinho da rede. Quem sabe mais, costura mais e ajuda quem não sabe. É isso. Bom, nós vamos entrar em desigualdade social, mas eu não vou. Tá? Desigualdade social, desigualdade da riqueza, as provas da riqueza e miséria, tudo isso aqui. E depois a gente falar lei de liberdade, né? Essa é interessante, tá? Tá aqui, lei de liberdade. Então, antes da gente entrar nessa desigualdade, né? Desigualdade social, nós não vamos entrar, nós vamos voltar aqui. Só fechar aqui, só um minuto. Ok. E vamos gastar uns minutinhos aí para a gente saber se a gente está, se a coisa está se encaixando, que está ficando fácil, difícil, está dando para entender. Desde que a gente começou aqui hoje, a questão que a gente discutiu um pouco do vídeo, né, dessa necessidade de trabalhar esse persona do ser religioso, levar para dentro da caixinha da religiosidade, a questão da igualdade, a necessidade que nós temos de observar o mundo, ajudar quem está vindo atrás, né? Isso é importante com o que a gente está aprendendo, e ajudar não significa dar dinheiro ou comida, também é, porque se a pessoa está com fome é um nível muito baixo de necessidade, mas também é levar conhecimento, falar com as pessoas com mais paciência, falar o que você sabe sobre a vida numa conversa, tudo isso é um processo. Você está influenciando, você está sendo solidário. E aí, o que vocês acham? Nós estamos aqui já há 6 meses, com outras pessoas há mais de 1 ano. Nós estamos colocando alguns óculos, alguma lente com isso tudo, vocês acham? Eu acredito, é o Carlos falando, eu acredito ser bem pessoal, né, Ruela? A cada um, como você falou, né, a gente deve estar naquele meio, naquele bolo agora, que cada um está chegando no momento, está tudo diferente, mas progredindo, cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito, cada um ganhando uma pecinha, né? Eu acho que, eu acho não, eu penso que o mais difícil, acho que para cada um aqui, cada um dentro do seu entendimento, é realmente nós transformarmos as informações em conhecimento e principalmente colocar em prática. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra é isso, porque aparecem as oportunidades, mas a gente perde muitas delas, né? É como você falou, às vezes a gente, numa conversa, a gente consegue influenciar de forma positiva sem criar nenhuma polêmica, mas a gente perde a oportunidade de colocar essa fala, de colocar essa ideia, de compartilhar esse conhecimento, às vezes por besteira, às vezes por você, como você falou da vaidade, você achar, ah, não, eu vou falar isso para ele, mas ele não vai entender, ele não vai ter o entendimento disso, e às vezes a gente perde muita oportunidade. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Isso mesmo. A gente tem que traduzir o que a gente aprende para conhecimento, isso passa pela prática. É óbvio que tudo que a gente fala aqui não vai acontecer. Uma ou outra coisa, sim, isso é o processo de reencarnações. Mas a gente não pode pensar assim e não fazer nada. A gente tem que introjetar em nós reflexões suficientes, competentes, para que a gente compreenda tudo que a gente fala e tudo que a gente vê na vida. Existem ferramentas para isso? Existem. Mesmo tendo ferramentas para isso, mesmo tendo suporte para isso, não é fácil também não. Porque necessita de uma coisa que ele falou lá na resposta, os espíritos falaram com Kardec. Necessita de vontade. Vontade. Vontade é uma potência divina, né? Assim como o amor é uma potência divina, assim como as virtudes, as leis são potência divina, a vontade é uma potência divina imensa, que quando a criatura tem isso muito forte nela, gente, não tem nada que segura, não. Não tem nada que segura. Então a gente precisa começar a desenvolver isso também dentro de nós, a vontade. A vontade de estudar, a vontade de ser perseverante, né? De criar espaço,
de refletir, de chegar a conclusões, de estudar, de pesquisar. Isso necessita de vontade, porque não faz. Eu me pego às vezes, eu gosto de estudar, gosto de pesquisar, gosto de ler o livro. Quantas vezes eu me pego vendo um filme aqui que não traz nada com nada, falo, não, eu devia estar fazendo nada, eu estou vendo o filme, deixa eu... Mas você tem o processo de ócio, né? De distração, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente leva muito a rasteira disso, né? De você deixar uma coisa importante, um aprendizado, em prol, às vezes, de... Não estou dizendo que não é que as pessoas não vão se divertir. Claro que vai, não é isso que eu estou falando. A questão é dosar. Como é que eu doso isso? Eu tenho que criar um método, tenho que criar um tempo, tenho que criar alguma coisa na minha vida onde eu vou dedicar X tempo à pesquisa, a aprender, a querer saber das coisas. E depois que você começa, gente, é uma coisa tão fabulosa, que você começa a ficar muito chato. Você começa a ficar muito curioso com as coisas. Como em geral, você começa a ficar curioso com as coisas em geral. Hoje eu vi 2 vídeos sobre um trabalho que está sendo feito na China, sobre a desertificação. É uma coisa absurda, gente. O deserto de Gobi, ele cresce por ano centenas de quilômetros. Ele vai invadindo o movimento da areia. E a China fez um trabalho lá que só chinês faz aquilo, é uma coisa de louco. Eles plantaram bilhões, são bilhões, bilhões e bilhões de árvores. 60 bilhões de árvores em X tempo. E até 2030, 2000 não sei o que, eles vão plantar 100 bilhões. E esse processo parou a invasão do deserto, parou os ventos, as areias do deserto. Isso é uma coisa importante saber, claro. Claro, é um movimento no mundo que está acontecendo que você tem que saber que alguém está fazendo uma coisa boa, não está só destruindo. Isso é uma curiosidade, mas é um aprendizado interessante, não tem nada a ver com a espiritualidade, não, mas tem a ver com uma coisa importante. Isso é curiosidade que a gente tem que despertar na gente. Então é preciso, gente, a reflexão que não precisa ser aqui, mas é interior, tem que refletir, tem que pensar, né? Como é que eu vou trazer, nem que seja uma coisinha, nem que seja perseguir uma virtude, nem que seja uma coisa para dentro da religiosidade. A minha mente da religiosidade que está precisando receber alguma coisa da mente religiosa, né? A aula online tem vantagens imensas, mas tem uma desvantagem. Você não vê as pessoas, né? Isso é interessante. Você não tem o contato visual com a pessoa, você vê o movimento, você vê se aquela ali gostaria de fazer, aquele não. Então, essas coisas a gente perde, infelizmente, né? Mas uma hora a gente vai chegar num outro lugar. Ô, Ana, eu vou fechar meu microfone, você abre o seu microfone, se quiser abrir o seu vídeo também, fica como você quiser. E aí agradeço se você fizer a prece para a gente. Pode ser? Sim, pode ser. Vou tentar. Primeiramente, eu vou ler um pequeno trecho. Tá me ouvindo? Sim, sim. Estamos ouvindo, sim. Ok. Eu vou ler um pequeno trecho de Emmanuel pelo Francisco Cândido Xavier. Pensa adiante. Não te aflijam as horas de crise, trabalhe e espera. Quando a tempestade ruge nos céus, medita o ar puro que se fará depois. Se a chuva enlameia as estradas, considera a colheita que surgirá no campo. Diante da noite carregada de sombras, pensa no amanhecer. Não te revoltes diante do sofrimento. Além dele, conhecerás a alegria que a providência de Deus te revelará. É do livro de respostas da FEB. Então, agradecendo a Deus por mais essa noite de estudos, pela oportunidade de podermos estar reunidos, aprendendo um pouquinho mais, nos melhorando, e tenho a certeza que saímos melhores do que começamos essa reunião.
E agradecendo a Ruela pela oportunidade, que possa Deus iluminar todos os lares, todas as pessoas, toda a humanidade, que Deus possa nos dar força para iniciarmos essa semana, que tenhamos fé, esperança e agradecemos pela saúde que temos e a Deus, nosso Pai, que abençoe toda a humanidade, todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Ana. Graças a Deus. Gente, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela paciência de vocês. A gente está caminhando, né? Que Deus nos abençoe. Então, nós vamos saindo aqui, né? Depois eu mando para vocês a Tchau, aula, gente. tá bom? Vou parar Boa noite a todos, Deus os abençoe. Boa Boa noite. noite. Vou parar a gravação aqui. Boa noite a Boa todos. noite, boa semana. Boa noite, fica com Deus.